Oi, aqui é a doutora Cristine Aguiar com a live da quinta-feira. Quem estiver entrando, que estiver me assistindo, por favor, avisa com algum sinal ou colocando da onde está. E lembrando, estou lembrando isso todas as lives, que a neuropediatria para você, ela é uma plataforma de informação de forma simplificada da neuropediatria para o esclarecimento simplificado das patologias da neuropediatria ou do desenvolvimento neurológico ou da parte psicológica das crianças, mas sempre de uma forma muito simplificada e tentando evitar termos técnicos de forma proposital, realmente, tá certo? Vi que já entrou gente, Luana, que sempre entra, né? Obrigada, Luana, pela sua companhia. Obrigada sempre. Maria, Neide, muito obrigada por vocês estarem me assistindo. Então, assim, hoje eu queria falar sobre o tema que eu fiz o post, que foi sobre a frase: a escola é ótima desde que você não precise dela. Esse início de ano eu acabo recebendo muitos os pacientes que realizam tratamento porque precisam de laudos para a escola. A gente toda vida pergunta como é que foi o final do ano, como é que foi o rendimento, como é que está o desenvolvimento da criança na escola. E é incrível essa mudança que a grande maioria dos pais desistiram de contar com o apoio da escola. Eu acho isso muito triste. Quer dizer, a ineficácia da equipe de psicologia da escola está tamanha que a maioria dos pais procura o atendimento e procura ajuda fora da escola. Além disso, os relatos são de que a escola minimiza ou nega a existência dos problemas. E eu, pensando sobre esse assunto, eu me lembrei que faz muito tempo, eu não me lembro quando foi que eu recebi uma queixa sobre a pedagogia da escola. Eu não me lembro mais, isso era muito comum no passado. Mas hoje em dia, de que as professoras eram fracas, de que que a criança tinha capacidade de saber mais, mas a escola não puxava pela escola. Gente, isso não existe mais, essa queixa não existe. Quase todas as escolas, elas melhoraram muito em relação à formação das professoras. A formação das professoras se tornou talvez prioridade. E as crianças, na verdade, nós estamos tendo um movimento muito maior de escolas com uma tendência à alta performance, até mais comum hoje em dia eu ter algumas queixas de que a escola é puxada demais, de que existe muita tarefa, de que existe muito material, de que a criança é pequena para tantas responsabilidades. Eu até recebo algumas queixas referentes à escola exigir uma demanda pedagógica de tarefas e de matérias exacerbada. Essa é a minha opinião em relação a esse ponto da alta performance, é que muitas crianças respondem, muitas crianças dão conta. A alta performance, você tem que ter um bom senso, que quando você está numa escola que tem alta performance, então se a criança não preencher todos os critérios dela, ela não está com baixo rendimento. Ela pode ser dentro da normalidade. Ela não tem o rendimento de alta performance, o que é muito diferente. Porque às vezes você coloca a criança na alta performance e aí a criança não preenche todos os critérios e você acha que seu filho tem baixo rendimento. Não, ele tem que ser avaliado. Pode ser que ele não tenha baixo rendimento, ele esteja dentro da normalidade. Aí muita gente, engraçado, as escolas não gostam do nome alta performance. Eu acho muito fácil de identificar. Na hora que uma escola lhe diz, por exemplo,
que as crianças dela saem do infantil 5 sabendo ler e escrever, ela está se denominando alta performance, porque o ano para alfabetizar a criança não é o infantil 5, e sim o primeiro ano. Então, ela adiantou o conteúdo, e isso é alta performance. Porém, o post que eu quis falar, que eu falei na verdade, né, e o que eu quero falar, é sobre como eles melhoraram na capacidade pedagógica. Porém, a estrutura de apoio psicológico está igual a de quando eu estudei. Uma psicóloga responsável por diversas turmas, séries, responsável pela primeira, pela segunda, pela terceira série, ou então responsável pelo infantil 1, 2, 3, uma profissional que passa lá os olhos na turma. Ela não tem condições. Essa estrutura é uma estrutura de 30 anos atrás. Essa é uma estrutura de uma outra geração. Hoje em dia, o que nós temos na escola são problemas de relacionamento. O que nós temos, que foi até motivo de outras lives, é que essa geração que nós convivemos, as nossas crianças, elas são crianças extremamente estimuladas, elas são extremamente estimuladas academicamente, por causa da internet, por causa da escola, por causa dos pais. Elas são colocadas em aulas de inglês, capoeira, robótica, porém elas têm um fator emocional extremamente fragilizado, talvez pela diminuição de tempo de vínculo familiar, pela mudança da família. Então essa criança, ela se desmonta completamente diante de qualquer desafio. Então é uma geração que ela está muito mais intelectualizada. Você encontra crianças pequenas, bem pequenas, com um discurso muito coerente, com uma observação crítica, ela muito segura, onde ela fala com o adulto de igual para igual, ela pergunta por que você fez isso, quer dizer, ela é muito segura, porém ela se desmonta completamente do seu lado emocional quando as coisas não saem como quer, quando criticadas. E quando existem grupos, que isso sempre existiu, e eu já tive outra live que eu falei desse assunto, sempre existiu isso. Dar um apelido para uma criança dentro da escola, eu recebi, eu coloquei. Então isso existia na minha geração. Porém, as repercussões disso não eram grandes. Eram problemas banais. Não existia o fenômeno bullying em gerações anteriores na proporção de hoje. A geração mudou e a escola precisa mudar e se adequar. Ela precisa conseguir fazer uma equipe de avaliação constante para perceber os casos de vulnerabilidade, momentos de riscos, grupos de riscos, crianças que estão de uma forma mais dominadora em relação às outras, crianças que estão manipulando, porque ela deveria poder ver o que acontece no seu pátio, na sua escola e conseguir evitar, na grande maioria das vezes. Não conseguindo evitar, ela mesma, ao acontecer, ao ocorrido fato, ela deveria comunicar aos pais e chamar os pais e tentar encontrar uma melhor condução. E não é isso que acontece. O que acontece é o fato ocorreu, repetiu-se, normalmente já está ocorrendo há algum tempo, quando a criança resolve relatar para a família, para os pais, e aí os pais procuram a escola que não sabe de nada, que não viu, que não sabe de nada, nunca soube do que aconteceu, nunca percebeu. Como é que não percebeu o que ocorreu dentro da própria escola, de forma repetida? Então, mostra a ineficácia completa desse quesito. Nesse quesito, observação e cuidado com a criança, porque essa criança está sob os cuidados da escola, quando ela está no seu período escolar. Então, a família está colocando o seu filho sobre a responsabilidade da escola. Então, como a mesma coisa que aconteceu um acidente, a criança caiu do escorregador, se essa criança está sofrendo agressões verbais
por outras pessoas, por outras crianças, como é que as pessoas que observam o pátio não viram? Se está havendo brigas entre crianças, como é que as coordenadoras não viram? Como é que as professoras não viram? Eu não acredito que não viram, não deram importância. Acho que é coisa de criança. E o que eu quero salientar, isso não é mais assim tão banal. Esses casos de repercussões de televisão, de bullying, elas não aconteceram por um fato, aconteceram por fatos repetitivos. Fatos repetitivos e que quando você vai questionar, os colegas sabiam o que estava acontecendo, todas as pessoas da sala sabiam qual era o motivo que esse menino sofria essas zoadas. Quer dizer, é de ciência de toda a turma, porém a escola não sabia. E aí eu acho que o motivo é uma equipe muito pequena, uma estrutura como eu tive há 30, 40 anos atrás, onde existia uma psicóloga responsável pelo primeiro grau e outra pelo segundo grau. Ela era meio que uma obrigatoriedade por lei, mas ela não fazia, não tinha nenhuma entrada individual com nenhuma das crianças. E esse é o modelo que as escolas estão e que continuam perpetuando. E isso nós estamos pagando um grave preço. Crianças, eu tenho recebido muitas crianças com bullying, inadequação escolar, social, quer dizer, ligando para o lado emocional, crianças excluídas de turmas em que a escola nunca conseguiu conduzir corretamente. A escola, absurdos que a criança apanha porque ele não sabe se defender, que a criança recebeu essas críticas, mas isso é coisinha de criança. Então, minimizando, diminuindo e tentando levar os pais a crer que não existe problema. E isso é um grave risco nesta geração. Esta é uma geração que não tem, que nós temos que conseguir consertar. Nós temos que conseguir dar às nossas crianças uma base emocional, um vínculo emocional, que ele confie no pai, que ele confie na mãe, que ele relate o que aconteceu. E existem alguns absurdos, que é as escolas quererem que crianças de infantil, de 4, 5 anos, sejam capazes de verbalizar o ocorrido. Gente, existe uma idade para verbalizar. E quando você vai verbalizar, você está verbalizando uma ofensa que alguém te ofendeu, que você está se sentindo diminuído. Você não vai fazer isso para uma professora. Se essa professora não tiver um olhar, ela não vai. Se ela não quiser ouvir, ela realmente não vai ouvir, porque essa criança não tem capacidade de contar. Ela vai contar no máximo para a mãe. E tem crianças que não conseguem contar nem aos pais. Não conseguem relatar esses fatos nem aos pais. Então, eu acho que precisa de uma reestrutura da parte de equipes de psicologia nas escolas, porque essa geração necessita disso. Ela necessita e os problemas escolares estão tendo o seu calcanhar de Aquiles no relacionamento, principalmente relacionamento interpessoal das crianças. E principalmente tentando minimizar, diminuindo crianças e as pessoas banalizando isso. Banalizando o lado emocional da criança. Como que seja normal, como foi normal, como foi casual, como foi usual há 30 anos atrás. Mas enxergue que essa criança não tem a cabeça que você tinha quando você era criança. É uma outra geração que a gente recebeu algumas coisas de avanços, crianças que têm muitos avanços, porém que têm algumas deficiências importantes. Então, era este o recado que eu queria dar. E os pais fiquem mais próximos das crianças, dos seus filhos, perguntem o que aconteceu na sala de aula, perguntem com quem ele está conversando, quer dizer, qual é o seu melhor amigo, tem algum menino chato, o que é que você faz na hora do recreio, você gosta da escola,
Quando a criança gosta da escola, é um sinal de que ele ainda se sente feliz na escola, podendo às vezes ter algum, porque esses conflitos, eles são usuais. Ter conflitos em crianças é usual. Agora, a repetição de conflitos, principalmente quando vai se tornando uma coisa apontada, a mesma criança, o mesmo motivo, a repetição de um mesmo erro, talvez, da criança ou não, isso é que está causando danos emocionais importantes, com depressão infantil, com distúrbios ansiosos e outros demais. Então, se seu filho não quer ir para a escola, se ele está se negando aí, se ele não acha prazeroso, preste atenção. A escola é para ser prazeroso. Você encontra os amigos, tem pátio, tem conversa, tem pessoas da sua idade, com o seu pensamento. Normalmente, até quem não gosta de estudar, gosta de ir para a escola. Não gosta de estudar para a prova, mas não gosta de fazer a tarefa, mas gosta de ir para a escola. Se a criança não gosta de ir para a escola, se ela não quer ir à escola, então é sinal de que ela não está feliz nem adequada nesta escola. Não existe escola perfeita. Perfeita para todos não existe. Você tem que pensar nas qualidades, nas características do seu filho e também da sua família. Se você é uma família que tem um cunho religioso muito importante e você coloca numa escola que não tem essa formação religiosa, você vai entrar em conflito de valores. A mesma coisa, o contrário. Se você não tem essa parte religiosa importante e você colocar numa escola que tem um cunho religioso importante, você vai ter um conflito de valores entre a escola e a família. Então, vocês precisam procurar uma escola mais adequada para o seu filho. Às vezes, o que é bom para o seu não é bom para o do vizinho. E isso sempre vai acontecer. Então, não existe escola perfeita. Porém, você tem que ser vigilante. E você tem que conseguir perceber o seu filho, se aproximar do seu filho, saber qual é o dia a dia dele, se ele está feliz, qual é a rotina dessa escola, o que é que ele faz, o que é que ele conversa, o que é que ele gosta de brincar, o que é que ele come no recreio, o que é que ele queria comer, o que é que ele gostaria de levar para a escola, o que foi que um amiguinho levou para a escola, o que foi que ele achou interessante. Então, os pais têm que se aproximar das crianças para tentar conhecê-las e evitar problemas futuros e grandes, porque depois de instalado um distúrbio de comportamento, um distúrbio ansioso, uma depressão infantil, não é fácil a gente retirar, mas precisamos primeiro reconhecer. E para reconhecer nós temos que estar atentos e alertas. Então espero que nós tenhamos um ótimo ano letivo, que as coisas consigam caminhar sempre para frente, que as escolas evoluam e que a participação familiar nos ajude a conseguir um processo de desenvolvimento da criança, não somente do lado intelectual, mas também do seu lado emocional, evitando diversos malefícios emocionais à saúde, à família e à sociedade. Claro que eu não consegui ler a imensidão de comentários que passaram pela minha tela. Então, não se preocupe que durante a semana eu vou ler todos e respondo aos que me perguntarem alguma coisa, certo? E quem quiser compartilhe se achar interessante. Se não achar, não precisa. Um beijo. Tchau.